Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou gravar para vocês um vídeo de perguntas e respostas na qual eu pedi para que vocês me fizessem lá no Instagram. Então se você ainda não me segue lá, vou deixar o meu arroba aqui abaixo para vocês e bora para o vídeo. A primeira pergunta é da Bela e ela falou assim: teve muito medo de começar a empreender? Como sabia que realmente era isso que você queria? Olha, Bela, o medo que eu tive de empreender, na verdade, era o medo do desconhecido e do novo, sabe? Porque até então eu só tinha trabalhado para outras pessoas, né? Num salão de beleza e posteriormente numa clínica. Então era um medo de uma rotina nova, sabe? Porque eu não sabia como ia ser. Mas como você perguntou aqui, se eu sabia que era realmente isso que eu queria, eu sempre quis isso, eu sempre quis ter meu próprio espaço, com as minhas coisas, com a minha essência e trabalhar com o que eu realmente amasse, porque quando a gente trabalha para alguém, né, principalmente em clínicas, querendo ou não, a gente acaba fazendo procedimentos que a gente não gosta tanto. E quando você trabalha para você, você pode ter essa liberdade de fazer o que você realmente ama, o que você sempre sonhou em fazer, e por isso que me motivava, sabe? Então meu medo era esse, sabe? Era do novo, era se eu ia conseguir, sabe, fazer acontecer com essa nova mudança. E eu queria um espaço também que fosse um espaço bom, que fosse perto ali para mim, para as minhas clientes, de fácil acesso. E graças a Deus deu tudo certo e é uma das minhas maiores realizações hoje. A Andressa me perguntou assim: estou no segundo semestre, mas já estou estagiando. Acha cedo para ir comprando material? Pelo que eu entendi aqui do material que você me perguntou, Andressa, é referente aos produtos, certo? Olha, eu acho que assim, se você está estagiando, eu acho que é bacana você já pensar em atender. Eu não acho que é cedo demais, até porque tem aquela famosa frase que a prática leva à perfeição. Então, a gente praticando, a gente se aperfeiçoa, a gente amadurece, a gente vê realmente como as coisas funcionam. E eu acho bacana, se você assim tiver um mínimo investimento que seja, para você ir praticando na sua família, no seu estágio, um creme de massagem, um mini kit de limpeza de pele, para você iniciando aí na estética e ver o que você mais gosta de trabalhar. A Angato Estética me perguntou: como profissional, o que te motiva todos os dias a se levantar da cama e empreender? Eu achei essa pergunta bem profunda e gostei bastante. Obrigada por você ter mandado ela. Olha, eu acho que o que me motiva, primeiramente, é Deus, porque eu acho que independente, né, se for algo pessoal, profissional, é muito importante que a gente levante sendo grato, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. E o que me faz, assim, ter essa motivação todo dia de levantar cedo para empreender é nada mais, assim, do que os meus planos que eu tenho futuramente para minha família, o que eu quero construir dentro do empreendedorismo, o que eu já construí e que eu já sou grata. E desde quando eu comecei a empreender, muitas portas se abriram para mim, eu consegui realizar muitos sonhos pessoais e profissionais, então isso foi me motivando, foi abrindo meus olhos, abrindo a minha mente. Então eu acho que é isso, sabe? Essa gratidão a Deus, primeiramente, por poder estar ali mais um dia trabalhando, ter um trabalho e fazer com que os meus sonhos se concretizem e fazer com que as coisas dê certo. Além de, uma outra coisa que eu também pensei nessa sua pergunta, eu hoje aqui no YouTube e tendo esses planos profissionais, eu gosto muito de pensar sempre em ajudar o próximo e ajudar muitos profissionais e estudantes na estética. Então uma outra motivação que me pegou muito esse ano é ajudar os profissionais com o ensino pelo YouTube e por cursos que eu já tenho e que eu quero trazer, né, de novidades para vocês no ano que vem. Então é isso, basicamente. A Mônica me perguntou: dica para argila ou creme específico de detox corporal na manta? Olha, Mônica, eu não trabalho com manta térmica, mas eu já trabalhei, né, quando eu trabalhava numa clínica, a gente fazia bastante detox. Então, assim, eu gosto de bastante, assim, de detox, utilizar a argila verde, que tem essa ação, né, para detox mesmo no nosso organismo, e associado também, se você quiser aplicar a argila preta. Então, eu acho muito bacana, junto com cremes aí que vão auxiliar nessa questão de emagrecimento, né, de flacidez, enfim. Dicas de produto, eu gosto bastante das linhas da Tulipia e da Flare para esse tipo de procedimento.
E se você ainda não tem uma manta térmica, eu indico você comprar as mantas da Beleza 10. No site deles tem diversos tamanhos, dá pra colocar aquela enorme que cobre a marca toda, dá pra você comprar a manta só de abdômen. E se eu não me engano, tem uma também tamanho médio que vale super a pena também investir. A Rafaela me perguntou assim: estou começando a faculdade agora, posso me arriscar e fazer massagem relaxante e limpeza de pele? Rafa, sim, você pode se arriscar, como eu falei numa outra pergunta. É muito bom a gente já ter essa prática, você já ir trabalhando, né, inserindo a estética no seu dia a dia, mesmo estando no início da faculdade. Então, seja em alguém especial da sua família, um amigo, uma amiga, eu acho muito bom a gente ter essas práticas sim. Uma dica que eu dou pra você de baixo investimento é você comprar um creme, pode ser creme neutro ou cremes específicos aí pra drenagem, pra massagem, e começar a aplicar, porque é algo que você vai ter só o creme ali, você pode até ganhar um dinheiro se você quiser começar a cobrar ali para fazer uma massagem relaxante, por exemplo. Eu sei que no início de muitas faculdades ou também de cursos técnicos a gente tem essa dúvida, né? Nossa, quando que eu vou poder atuar? Será que eu já posso comprar as coisas? E sim, gente, estudem bastante. Não é porque você é um estudante que você não está apto para já fazer algumas coisas. Logo no começo da faculdade, a gente já tem as matérias de anatomia, de fisiologia, né, do corpo humano. Muitas vezes as faculdades, né, e os cursos, eles já iniciam com matérias já relacionadas à estética. Então eu, por exemplo, já tive no primeiro ano da faculdade massagem relaxante e drenagem linfática. Então é uma coisa assim que eu já fui aprendendo logo de início na estética. E se você pode pôr em prática, por que não, né? Já a Andresa me perguntou algo assim bem polêmico que eu sempre falo no meu Instagram e eu gosto de sempre responder isso porque sempre tem pessoas novas, né? E essa dúvida é muito comum. E ela me perguntou assim: quem faz curso livre de limpeza de pele pode atuar? Simples e bem direta. Você só pode atuar com limpeza de pele sendo estudante, profissional da área, né? Então, se você estiver cursando, por exemplo, ou já ser um profissional formado, já com graduação ou com curso técnico de estética. Fora isso, se você não se encaixa nessas opções que eu falei, você não pode atuar. Então, por exemplo, se você não é da área, não é nem da área da saúde, se você for fazer um curso profissionalizante de limpeza de pele, por lei, desde 2018, não te dá aí como uma ética possibilidade de você atuar. E eu digo isso, gente, com muita felicidade, porque eu acho que a estética ela sempre foi muito banalizada e a gente sendo, né, como profissionais, tendo essa regulamentação desde 2018, possibilitou que muitas pessoas atuassem com mais segurança, ética dentro da profissão. A gente acha muitas vezes que a limpeza de pele é um procedimento banal, que é uma coisa super simples, que é só aplicar ali uns produtinhos, seguir um protocolo. E não é assim, tá? Jamais. Existem muito estudo por trás, você precisa entender muito de cosmetologia, de fisiologia, de alterações ali na pele. Então é importante, sim, que se você quer atuar com limpeza de pele, você procure ou um curso técnico ou uma graduação. E aí eu vou fazer uma pequena observação que pode também surgir uma dúvida. Thaís, eu sou um profissional da área da saúde, sou enfermeiro, sou fisioterapeuta. Eu posso trabalhar com limpeza de pele? Aí você pode, você está dentro do curso da saúde, porém é importante que você busque por uma pós-graduação, por uma especialização dentro da estética. A fisioterapia, por exemplo, ela tem a dermatofuncional. Eu tenho muitas amigas que são físio e que hoje trabalham exclusivamente com estética, após terem feito essa especialização, e hoje elas atuam ali com limpeza de pele e outros procedimentos. E se você tá gostando dessas perguntas, não deixe de curtir esse vídeo, porque é super valioso a sua curtida aqui pra mim. Significa que você tá gostando desse conteúdo. Eu posso trazer outros tipos aqui pra você também relacionados a esse vídeo de perguntas e respostas. E já aproveita também e se inscreve no canal. Vamos voltar com as perguntas? E a Andresa também me perguntou: como foi no início pra você? É difícil responder isso, né? Porque no início eu posso responder de duas formas. No início, literalmente no início, né, quando eu tava ali na faculdade e eu comecei a atuar com limpeza de pele dentro do meu quarto, e o início que eu falo também aqui como empreendedora. Então, assim, o meu início mesmo, sendo ainda estudante, foi um pouco difícil porque eu demorei para arranjar emprego. Então, se você já viu o meu vídeo, eu convido você a assistir
onde eu falo, né, da minha trajetória, enfim, dentro da estética, de toda a minha história. Vale muito a pena você conferir. Foi um pouco complicado, digamos assim, frustrante, porque na época eu não estava conseguindo arranjar emprego em nenhuma clínica. Eles sempre pediam, né, para as pessoas terem experiência, e eu queria ter essa experiência, né, já sendo estudante, e eu não estava conseguindo. Então, por uma ideia do meu marido, que na época era meu namorado, ele me sugeriu que a gente comprasse algumas coisas, comprasse uma maca e eu começasse a atender pessoas conhecidas, colegas, amigos, a limpeza de pele. E foi muito especial para mim, eu tenho ótimas lembranças dessa época. Foi uma época que eu evolui muito, eu aprendi muito, foi muito bom para mim, eu cresci. E foi bom também porque eu praticando a limpeza de pele, na faculdade, quando a gente tinha esses atendimentos ao público, ou até mesmo as provas e os trabalhos, me ajudou bastante, porque aí eu já tinha mais prática, eu já sabia bastante coisa. Já a Fernanda me perguntou assim: vi uma profissional falando que não era necessário passar o FPS, né, o protetor solar, todos os dias. O que você acha? Olha, Fernanda, hoje, com muitos estudos, a gente sabe que a estética cresceu muito em tecnologia de produtos, né, enfim, e de estudos em relação a essa questão do protetor solar. E há essa dúvida muito comum, eu já tive, inclusive, um tempo atrás, e depois de pesquisar bastante, entender melhor, hoje a gente vê que é o seguinte: depende de alguns fatores, depende da região onde você mora. Então, por exemplo, você mora num litoral, em uma região do Nordeste, uma região muito quente, com muito sol, e você vai se expor a esse sol, é importante sim você utilizar o protetor. Eu sou super a favor, o protetor, ele é um queridinho, ele é um produto assim que vai realmente proteger, vai evitar câncer de pele a longo prazo, vai fazer com que você evite manchas também e ajudar contra um fotoenvelhecimento cutâneo da pele. Porém, se você é uma pessoa que trabalha em ambiente fechado, é exposto à luz azul e outros tipos de luz, não há necessidade, você não está se expondo ao sol ali diariamente, então não tem por que você aplicar. O que você precisa é de um produto específico, e muitas vezes eu indico até os manipulados, de forma personalizada, com a proteção específica para aquela luz visível e a luz azul. Então a minha dica como profissional é o seguinte: você mora numa região muito quente, se expõe muito ao sol ao longo do dia, vai usar sim um protetor todos os dias para se proteger. Agora não vai utilizar para trabalhar no computador dentro da sua casa, para ficar dentro de casa, enfim, ou quando tá um dia assim que não tem muita exposição ao sol, não acho necessário. Até porque o sol, em quantidades ali pequenas ao longo do nosso dia, ele não é um vilão, ele é um aliado riquíssimo para a síntese da nossa vitamina D, é ótimo, né, para outras questões metabólicas do nosso organismo. Então a gente fazendo o uso correto do sol, ele é super benéfico para o nosso corpo. E pra gente finalizar aqui a última pergunta da Isadora, e ela falou assim: estudantes da estética podem abrir seu próprio espaço antes da conclusão do curso? Olha, Isa, eu acredito que isso seja muito particular de cada um. Então, se você já tem esse espírito empreendedor, já consegue ter o seu próprio espaço, seja num canto da sua casa, seja num espaço mesmo alugado, você dividir com alguém, enfim, você tendo esse planejamento, esse foco, tudo certinho, pode sim. Eu conheço muitos profissionais que tiveram seu espaço antes de terminar, né, e finalizar a graduação, ou até mesmo o curso técnico, mas eu acho que vai de cada um. Eu preferi trabalhar para alguém antes, trabalhar para uma clínica, antes de ter meu próprio espaço, mas como eu falei no início, isso daí é uma decisão sua, mas você pode sim fazer isso. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que tiveram essa interação comigo no Instagram, mandaram suas perguntas e as suas dúvidas. Se você também tem uma outra dúvida, quer que eu responda aqui em formato de vídeo, ou também se você tem alguma dúvida relacionada às coisas que eu falei aqui nesse vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Vou amar ter essa interação aqui com vocês no YouTube. Um grande beijo e fiquem com Deus!